Bom dia, galerinha, tudo bem? Vocês estão bem? Como está o confinamento? Todo mundo em casa? Saudades de vocês, tá? Bom, hoje eu tô aqui para tirar uma dúvida de uma aluna que me questionou uma questão do pH online com relação ao tipo sanguíneo. E eu percebi que talvez não tenha ficado tão claro essa explicação, tá? Então, para evitar qualquer tipo de confusão na hora de resolver questões sobre esse assunto, tá? Fiz essa videoaula para vocês, ok? Então, vamos lá. Revisando a parte de grupos sanguíneos, tá? Os grupos sanguíneos, eles são compostos pelo sistema ABO, né? O tipo O, o tipo A, o tipo B e o tipo AB, certo? O sangue, ele é composto por hemácias e plasma, ok? Bom, nas hemácias estão presentes o aglutinogênio, certo? Nós vimos isso. E nelas estão presentes, na sua superfície, receptores que caracterizam cada tipo de sangue. Então, vejam, o tipo de sangue A, ele tem o receptor bolinha, que representa o aglutinogênio A. O tipo de sangue B tem o aglutinogênio com receptor quadradinho. O tipo de sangue AB tem os dois receptores, né? A e B. E o tipo de sangue O, ele tem a ausência desses receptores, tá? Então, as hemácias, elas vão ter na sua superfície a presença desses receptores, tá? Bom, e no plasma? O que tem presente nesse plasma? Vamos ver. Bom, quando a gente tem uma doação de sangue, tá? Qual é a confusão aí? O aglutinogênio, ele pode atuar como um antígeno. Por quê? Porque, às vezes, o soro que está sendo colocado para identificação do tipo de sangue ou a pessoa a qual a gente vai estar fazendo a doação pode possuir aglutininas, tá? Opostas ou, na verdade, semelhante, opostas, né? Na verdade, ao doador e semelhante, às vezes, ao sangue desse doador. O que a professora está falando? Calma, vamos lá. O aglutinogênio, ele pode atuar como um antígeno. Como assim? Um corpo estranho, dependendo da situação. Vejam, o doador A, aqui no canto esquerdo da tela de vocês, tá? Ele tem o tipo sanguíneo A. Então, ele tem uma hemácia, na superfície da sua hemácia, o receptor A aqui, bolinha. Ele faz transfusão para o coleguinha que tem o tipo sangue B. O que acontece? Ao receber esse tipo de sangue, ele pode ter rejeição. Por quê? Porque, além de ser do tipo de sangue diferente, ele vai ter anticorpos, né, que protege esse amiguinho para que ele não receba sangue nenhum se não for o tipo igual ao dele. Então, veja, por que isso acontece? Porque no nosso plasma, eu falei que no nosso plasma tem a presença das aglutininas. Então, o que são essas aglutininas? Elas são anticorpos presentes no plasma sanguíneo que vão interagir com os aglutinogênios. Como assim? A hemácia do tipo de sangue A, ela tem um receptor bolinha. Se eu tiver no meu sangue, né, no plasma, na verdade, né? No sangue não, no plasma, aglutininas que vão ter um formato para interagir com essa hemácia do tipo sangue A, ou seja, se a minha aglutinina do meu tipo de sangue A for anti-A, o que vai acontecer? A minha aglutinina, ela vai interagir com o receptor dessa hemácia e vai se encaixar. Se isso acontecer, qual vai ser o prejuízo? Morte das minhas hemácias. Vai acontecer uma lise, né, uma quebra dessas hemácias. Então, quando eu tenho um aglutinogênio A, né, com esse receptor A, eu não posso ter aglutinina anti-A. Porque se isso acontecer,
o que vai ocorrer? Vai acontecer a morte das hemácias, ou seja, esse sangue vai coagular, tá? A mesma coisa para o tipo de sangue B, porque o tipo de sangue B, ele tem na superfície das suas hemácias esse receptorzinho aqui. Se nesse sangue eu colocar aglutinina anti-B, vai acontecer o quê? Morte dessas hemácias, vai coagular. Então, qual era a dúvida da questão lá da aluna? Era com uma questão do pH online, tá? Que falava que durante o experimento do laboratório, começava assim a questão. Um professor de ciências, bom professor de ciências, claro, espetou seu dedo e tirou 2 gotas de sangue para descobrir qual é o seu tipo sanguíneo. Curiosa, sua amiga Júlia também quis participar e repetiu o procedimento. Ao adicionar soro anti-A e anti-B, o resultado da tipagem sanguínea diferiu entre as duas. O sangue da Clara aglutinou com soro anti-A, mas não aglutinou com o soro anti-B. O que aconteceu então? Quer dizer que o sangue da Clara, quando foi colocado o soro ali anti-A, né, ele aglutinou. Isso quer dizer o quê? Que a aglutinina do soro anti-A reagiu com o receptor do aglutinogênio dessas hemácias. Isso quer dizer, então, que Clara tem o tipo de sangue A. Por quê? Porque quando foi colocado o soro anti-A ali, ele reagiu com essas hemácias e fez ocorrer a morte delas, por isso coagulou o sangue, ok? E o sangue de Júlia não aglutinou nem por soro anti-A, nem por soro anti-B, ou seja, a Júlia, ela não tinha a presença da aglutinina, certo? Então, vamos acompanhar aqui no quadro. Ó, eu tenho o doador A, que faz a transfusão para o doador B. Se o doador A tem hemácia com receptor A e o receptor B, né, ele vai ter anti-A. Se ele recebe esse sangue do doador A, do tipo de sangue A, vai acontecer o quê? Morte das hemácias, vai ocorrer rejeição do tipo sanguíneo e esse amiguinho vai morrer, porque ele não vai receber o sangue e ele vai ter a falência, né? Bom, isso se resume nesse quadradinho, nessa tabelinha, né? Onde eu tenho os tipos de sangue, quais são os aglutinogênios na superfície dessas hemácias e quais são as glutininas, né? Ou seja, a Clara que tem um tipo de sangue que a gente quer descobrir, ela aglutina o seu sangue quando coloca o soro anti-A. Então, ó, foi colocado o soro anti-A e o soro anti-B. Só que ele coagulou para o soro anti-A. Isso quer dizer o quê? Que o tipo de sangue da Clara é o tipo A, porque a aglutinina A interagiu com o aglutinogênio dela, do tipo de sangue dela. Então, quer dizer o quê? Que não pode ser aglutinina anti-A para o tipo de sangue dela. Ou seja, se ela for tipo de sangue B e ela tem aglutinina anti-A, quer dizer, não está batendo a informação, compreenderam? Porque se ela tem o tipo de sangue B, ela não vai reagir, não vai coagular o seu tipo de sangue, tá? Só vai coagular se o tipo de sangue for A. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida, escrevam lá, mandam mensagem pela plataforma do Plural, tá? Um beijo, fiquem em casa.